Deus não cobra amor de nós, ele oferece amor de nós. E nós oferecemos em troca amor a ele, para que nós possamos frutificar e glorificá-lo. Você viu que a gente sempre começa com eu e você, Cleiton, a gente sempre começa com ou seja. Vamos lá, agora vai. Tá bom. Eu queria me começar, então... O Cleiton fala assim, então, quer dizer, então... Isso mesmo. Bem-vindos a mais um Sopa de Pedras. Hoje vamos continuar falando sobre... Frutos! Falei muito animado, eu acho que só eu falei, desculpa aí. Agora só responde quem vai ter uma menina. Então... Eu falei frutos, né? Ué, qual era a pergunta? Eu tô esperando a pergunta. No episódio anterior, a gente descobriu qual é a função dos frutos. A gente entendeu que fruto serve para carregar semente, consequentemente, o fruto serve para espalhar aquela semente para as pessoas que estão à nossa volta, ou seja, o fruto é um testemunho. O fruto é uma forma de impactar as pessoas que me cercam e de Deus impressionar essas pessoas através de mim. Essa seria a função do fruto. Agora, o que é o fruto? A pergunta é, os mandamentos são frutos? Os 10 mandamentos? Eita! A Bíblia diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, uma prova que a gente ama a Deus a nós é se a gente guarda os mandamentos. Tem lá o checklist da salvação. Acabou. Aí você vai lá e procura. Isso que o Guilherme falou é importante porque muita gente tem a concepção de que, olha, tudo bem, entendi ali, os frutos são para os outros, tem nada a ver com minha salvação é pela graça. Mas aí, agora que eu aceitei a Cristo, eu amo Ele, então eu guardo tudo, faço todas as coisas. Vou frutificar 100%, é isso mesmo? As pessoas falam assim também, né? Não tem nenhum problema em guardar os mandamentos, não tem nenhum problema em frutificar. A gente vai ser bom para mim, vai ser bom para todo mundo, então não há nenhum problema. Aí, e se você ama Cristo, um dos fatos que você ama Cristo é se você guarda os mandamentos. Né? Ninguém olha esse texto de uma forma diferente. Tipo assim, ó, se você me ama do fundo do seu coração, você agora vai frutificar, você vai guardar os mandamentos. Agora a pergunta é, quanto que nós precisamos guardar esses mandamentos? Qual o limite desse amor que a gente precisa demonstrar? Antes dessa pergunta, o que a gente tem que falar, quais são esses mandamentos? Você lembra que teve alguém que teve esse probleminha na Bíblia? Jesus falou para a pessoa assim, guarda os meus mandamentos. Lembram do jovem rico? E aí o jovem falou o quê? Fichinha, isso está fácil. Isso é um nível que eu consigo alcançar. Eu guardo os mandamentos. A pergunta é, por que ele achava que guardava os mandamentos? Porque ele não roubava, ele não matava. Sim. Porque a visão de guarda de mandamentos, ela começou a se expandir. Cristo ele começou a expandir essa visão para o povo judeu. Então, para aquelas pessoas, guarda de mandamentos se restringia a você obedecer aquela lista que tinha sido dada por Deus no Monte Sinai, aqueles 10 mandamentos, mais algumas regras de Moisés. E quando você fazia aquilo, você estava guardando os mandamentos. Aí, de repente, vem Cristo e revoluciona tudo e fala, olha só, você acha que você simplesmente não cometer homicídio é suficiente? Você acha que isso é não matarás? Não, não matarás é quando você não tem ódio do seu irmão. Você acha que simplesmente você não cometeu o ato físico do adultério é não adulterarás? O não adulterarás é muito mais profundo do que simplesmente você não cometer o ato físico do adultério. Cristo falou que só de você olhar com desejo para outra mulher, você já estava adulterando no seu coração. Então, Cristo veio para expandir esse conceito e mostrar que é muito mais do que simplesmente seguir regras. E aí, finalmente, na resposta de Jesus ao jovem rico, Jesus, resume tudo isso em uma ação de amor por outras pessoas. Fala assim, vende tudo que tem e dá para os pobres. Isso envolvia o conceito de tudo que Jesus queria falar para ele. Acho interessante porque no Antigo Testamento o conceito era muito simples. As pessoas simplesmente tinham que não fazer isso, pronto. Se não fizessem isso, já estava bom. Mas aí Jesus vem e fala assim, não é suficiente não fazer algo. Você tem que fazer algo. Ele levou para um outro nível, né? Vamos dizer assim. Realmente, ele mesmo fala isso, né? Agora eu quero escrever essa lei, não é mais em tábuas de pedra, né? Eu quero escrever elas aonde agora? Eu quero escrever no seu coração. É algo muito mais profundo, algo que você vai levar na sua vida, né? De uma forma totalmente diferente, onde vai exigir ações, né? Suas, não de negação,
mas de ações, de atitudes mesmo, né? É algo muito mais profundo do que só se negar. O Xande deu um exemplo, né? Falando sobre quando a gente é pequeno, tem um filho, né? Pequeno, eu vou explicar para ele, olha, não pode rabiscar a parede, não pode rabiscar a parede. Eu escrevo, né? Posso até colar um negocinho quando ele aprende a ler, para ele sempre lembrar que ele não pode rabiscar a parede. Mas quando ele cresce, quando a gente se torna adulto, a gente não precisa mais desse recado. Se eu precisar é porque eu estou imaturo ainda, né? Eu estou na mesma fase de maturidade de uma criança. Mas quando eu me torno adulto, eu espero que eu já não precise desse recado. Estou maduro para entender que eu não posso rabiscar a parede. Ele não precisa mais daquela lista de regras, agora ele vai escrever no seu coração. Isso já está claro. Isso é óbvio, que se você vai amar o próximo, né, como eu vos amei, ele até coloca outro nível, não fala como a si mesmo, né? Ame ao próximo como eu vos amei. Você não vai, óbvio que você não vai matar a pessoa, você não vai adulterar, você não vai falar falsos testemunhos, você não, enfim. Então, isso foi para um outro nível, né? De fato, ele mudou tudo isso. O fato é que a gente resume frutos a guardar os mandamentos. Só que os frutos que Cristo pede que nós frutifiquemos, ele vai muito mais do que simplesmente guardar a lei de Deus. Então, quando ele fala, por exemplo, em Levítico 19, Isaías 58, Tiago, capítulo 2, capítulo 3, ele fala do verdadeiro jejum. O que é o verdadeiro jejum? É que você faça diferença na vida da pessoa, você fale amor, você ajude, fala inclusive que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, amar o inimigo. É muito mais do que a letra fria da lei, como o Cleiton acabou de falar, vai muito além do que aquilo que a gente lê na letra fria da lei, dos 10 mandamentos. Interessante porque tem um texto, uma passagem na Bíblia que muitas pessoas usam, né, que fala sobre as obras, sobre os frutos, né, podemos dizer obras e frutos. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aí, ó, viu? Tem que ter obra. Só que aí a gente leva a obra para o que o Guilherme falou, né? É guardar os mandamentos, é fazer isso, é me vestir assim, é parar de comer isso. Guardar as regras. Se a gente pega, guardar regras, né? Talvez, tradições. Mas quando a gente lê alguns versículos assim, me vê o contexto desse versículo, né, que a gente usa isolado, ele fala assim, no versículo 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, olha só do que ele está falando das obras, então. Não adianta eu ver um irmão passando dificuldade e falar assim, irmão, poxa, olha, vai com Deus, vou estar orando por você aqui, viu, irmão? Nós vamos estar em oração, vamos fazer uma vigília aqui por você. Isso vai resolver? Então ele está falando de obra que se reflete em quê? Em amor, e justamente no que o Guilherme falou de Levíticos. É o caso do bom samaritano também, né? Fala que as boas obras, que enquanto os outros estavam cumprindo regras, não vou tocar no morto para não ficar imundo até a tarde, porque eles estavam participando de serviços religiosos e aquele cara estava quase morrendo, estava na dúvida, apareceu uma pessoa e fez uma boa atitude e aquele dali, ele resplandeceu a luz conforme Cristo queria, né? Essa foi a ideia. Vocês percebem que existem coisas que nós fazemos depois que aceitamos a Cristo que estão muito relacionadas a um sentimento de gratidão e de tentar nos aproximar de Deus. Tipo, a minha oração, eu oro a Deus ali, eu sozinho no meu quarto, está relacionado com minha relação com Deus, né? Eu faço outras coisas, por exemplo, obedeço mandamentos, enfim, coisas que estão relacionadas ao meu relacionamento com Deus que eu faço automaticamente por ter Jesus no meu coração. E existem coisas também que eu faço que acabam sendo vistas pelas pessoas ao meu redor e essas pessoas, ao verem essas coisas, acontece o que está escrito em Mateus 5:16. Eles glorificam o Pai por causa das obras que estou dando, né? Então, o que significa isso? Não basta simplesmente eu ter um relacionamento com Deus ou um tipo de obediência na qual é só eu e Deus. É necessário que as obras, ou as boas obras, o conceito de boas obras, o conceito de frutos, é necessário que as pessoas reparem, vejam, sintam, sejam abraçados por mim, sejam tocados por mim, a vida delas mude por causa disso. Porque se eu obedeço e eu estou no meu cantinho e ninguém fica reparando isso aí, essa obediência não vai servir. Não é fruto. Não é fruto porque tem a ver apenas comigo e com Deus. Fruto é quando sai semente. Fruto é quando outras pessoas são afetadas. Fruto é quando outras pessoas são beneficiadas por causa disso. Tanto é que vocês lembram que quando Jesus volta, ele fala assim, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, estava preso, me visitaram, estava doente, me atenderam, enfim. Jesus fala de ações de amor. Ele não fala assim, olha, muito bom, benditos meu Pai, porque vocês ficaram 3 horas orando no quarto de vocês. Muito bom, benditos meu Pai, porque vocês ficaram guardando isso,
ou, enfim, fazendo isso, não fazendo aquilo, se vestiram assim. Não, ele fala, vocês foram lá e impactaram o mundo, por isso vocês vão vir aqui entrar na minha glória. O que você está querendo Ou dizer, seja, então, os frutos são muito mais do que obedecer à lei, às regras, os dogmas da igreja. É muito mais do que isso. eu acho que o que o Gabriel está dizendo é que a obediência a Deus, ela tem que estar relacionada com transformar a vida de outras pessoas. E não simplesmente e não simplesmente restrições pessoais, porque a lei dos 10 mandamentos pode ser vista assim: eu não faço isso, eu não faço aquilo, ou eu sou diferente. Só que a obediência tem a ver justamente com impactar e transformar, e é por isso que Cristo fala do sal, que a gente tem que ser sal e tem que ser um sal que não é insípido. A função do sal é mudar o sabor daquilo com que ele entra em contato. Se eu não mudo o sabor, se as pessoas sabem que eu sou sal, porque eu me visto diferente, porque eu falo diferente, porque eu digo que eu sou sal e que eu sou crente, né? Então, saber que eu sou sal não é suficiente para que eu seja o sal que Cristo fala. Porque eu posso ser um sal que todo mundo reconhece como sal, mas eu não mudo a vida daquelas pessoas. Se eu não mudo o sabor delas, eu sou um sal que é insípido. E segundo Cristo, o sal que é insípido, ele vale menos do que esterco, né? Não serve nem para ser jogado no caminho. Então, ser sal de verdade é muito mais do que ser reconhecido como cristão, do que ser reconhecido como crente. Ser sal de verdade é você causar impacto nas pessoas que estão ao seu redor, para que Deus seja glorificado através do impacto que você causa e para que ele impressione aquelas pessoas através das suas obras, da sua obediência e dos seus frutos. Amém. Então quer dizer, é isso aí, muito bom. Então quer dizer então que eu vou ter frutos quando eu estou, né, sobre a graça, se tem a Cristo, a salvação não tem nada a ver com isso, mas eu vou frutificar. É o último estágio, né, que a gente falou até no último episódio. Mas eu vou frutificar 100%, tipo assim, agora eu vou fazer tudo isso. Eu vou cumprir todos os frutos do Espírito, eu vou ser uma pessoa totalmente transformada da noite para o dia. Porque eu já ouvi pessoas falarem, até com relação ao sábado, né? Vou especificar aqui, ó, talvez vou até diminuir um pouco, porque talvez alguém que está assistindo não seja adventista, mas pessoas falarem assim, mas agora que a pessoa está salva, tá certo, a salvação tem nada a ver com obra, mas agora que ela está salva, se ela ouviu sobre o sábado, ou se ela ouviu sobre a carne, ou sobre não sei o quê, ela vai fazer isso, ela vai guardar o sábado. E aí? Temos a tendência a observar as outras pessoas, tentar reparar elas a nosso nível, né? Nosso nível de fruto. E eu acredito que se uma pessoa ainda não alcançou meu nível de frutos, então essa pessoa está errada, né? E a gente Primeiro, acha a gente também... comete o erro de achar que o nosso termômetro é o termômetro certo. Então, o meu termômetro tem a ver com o tipo de mandamento que eu cumpro, o tipo de música que eu ouço, o tipo de roupa que eu visto, o tipo de lugar que eu frequento. Pessoas que não fazem esse tipo de coisa, elas estão abaixo do nível e talvez não atingiram a nota de corte necessária para estar no céu. E isso acontece, o Cleito deu o exemplo do sábado, né? Mas isso acontece, inclusive, nessa noção de obediência que a gente está falando, que é uma obediência mais ampla. Eu posso falar assim, mas eu vou todo dia, ou todo fim de semana, para dar assistência para os pobres, para distribuir comida. Fulano não faz isso. Como é que o fulano pode achar que ele foi tocado pela graça de Deus quando eu faço isso e ele não faz? Eu tenho um parente que ele foi fazer missão no Egito para tentar levar a mensagem lá no Egito e, cara, como é que o cara que está no Egito, ele pode pensar assim, eu sou missionário, larguei todo o conforto do meu país, dos meus amigos, familiares, e estou aqui servindo a Cristo no Egito. Como é que os outros que estão ligados a Cristo não estão fazendo o mesmo que eu estou fazendo? Por que essas pessoas estão lá naquele comodismo do país e também não foram desbravar o mundo e tal? Ou seja, cada pessoa que vai ter um encontro com Cristo, ele vai frutificar de uma maneira diferente. O problema é que nós achamos que quando uma pessoa encontra com Cristo, ela vai ser muito parecida com o que eu sou. E aí, o que o Cleito falou assim, quando a gente fala do sábado, a pessoa que encontra com Cristo, ela vai guardar o sábado, mas vai guardar como, quanto, vai guardar perfeitamente, vai guardar... O que é guardar o sábado, né? Isso é um assunto também interessante. Isso é um assunto para um outro episódio. A pessoa tá ali, tipo, faz aquele culto de pôr do sol, dorme o dia inteiro, vai no culto e tal, e aí começa a julgar. Não, quem não fizer a mesma coisa que eu faço, não está com Cristo. E começa esse julgamento. Então, isso é muito relativo, porque tem pessoas que vão amar mais e outras pessoas que vão amar menos. Há pessoas que vão frutificar mais e outras pessoas que vão frutificar menos, não é isso? Está tudo relacionado a tempo, né? Tempo para que apareça o fruto. Talvez alguém ainda está no processo de semente, de talo, ainda não chegou o fruto. Não só no tempo, como na intensidade do amor, né? A gente comentou, acho que até o verso, né? Pouco versículo hoje. Hoje teve bastante, você pode reclamar esse verso pra caramba, mano. João 15, versículo 10 e versículo 12. Cristo falando, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E aí ele fala no verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aproveitar e mandar um Qual mensagem amor para o mais? Felipe. Bom trabalho, Felipe. Estamos gostando muito aí. Ficou show, hein? Obrigado. Aí ele pega essa partezinha e edita e coloca. Eu nunca faria isso, mas fico lisonjeado. Créditos ao rapaz da edição, ao Qual o profissional texto? de edição. Ou seja, pelo que você falou então aí, né? Você não, né? Pelo que a Bíblia está escrito na Bíblia, quando a gente ama, a gente vai guardar os mandamentos e os mandamentos ele especifica logo em seguida, né? Que é amar a Deus e ao próximo, né? Como eu vos amei. Agora existem intensidades. Hã? Não, eu achei o verso errado. Não, você achou o verso certo. Então, pelo que o Xande leu, né, pelo que está escrito na Bíblia, quando nós amamos a Deus, né, a Cristo, nós guardamos os mandamentos. E ele especifica que mandamento que é esse, né? Ele coloca lá que é o mandamento de amar a Deus, né, e o próximo como eu amei. Mas agora, existe uma intensidade diferente desse amor, será? Porque os frutos, se dá diferença em frutos, uns frutificam mais, outros frutificam menos, será que existem intensidades diferentes de amor? Então, por isso que os frutos mudam também? Tem uma parábola de Jesus em Lucas 7, versículo 41, que ele fala o seguinte: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Ou seja, Cristo deixa claro que existem intensidades diferentes de amor. Então, eu tenho 2 credores que amaram níveis diferentes daquele que os perdoou. Se, de fato, os meus frutos têm a ver com o amor que eu demonstro a Deus, e existem níveis diferentes de amor, porque o amor não é só um botão de liga e desliga. A gente pensa assim às vezes, né? Que o amor é um botão de liga e desliga. Ou você ama ou você não ama. Mas pelo que a Bíblia diz, não é isso. Existe uma intensidade. Você pode amar mais e, com certeza, se você ama mais, você vai frutificar mais. Ou você pode amar menos e, consequentemente, vai frutificar menos. Agora, o que a gente não pode fazer é olhar para a pessoa e falar o seguinte: essa pessoa não frutifica o suficiente. Se ela não frutifica o suficiente, ela não ama o suficiente, consequentemente, Deus não a ama. Porque Deus não exige de nenhum de nós um nível mínimo de amor. É isso que deixa a gente confortado, né? Deus não fala: olha, quero que vocês alcancem esse padrão de amor, porque Deus não cobra amor de nós. Ele oferece amor de nós. E nós oferecemos em troca amor a Ele, para que nós possamos frutificar e glorificá-lo. Você viu que a gente sempre começa com eu e você, Cleiton. A gente sempre começa com ou seja. Vamos lá, agora vai. Tá bom. Eu queria me começar. Então, O Cleiton fala assim, então, quer dizer, então... Isso mesmo. Bom, então se tem várias intensidades de amor e várias intensidades de frutificar, a gente pode entender também que tem vários tipos de fruto diferentes. É muito mais do que intensidade. Então não dá para a gente esperar que Deus ele quer que todo mundo frutifique igual. E igual aqui não é a mesma quantidade de fruto, tá? Igual é os mesmos frutos. Tem pessoas que vão frutificar de uma forma muito específica, indo para um outro país, vivendo como missionário naquele lugar. Tem outras pessoas que vão frutificar tendo algum ministério local aqui. Isso quer dizer que uma dessas pessoas ama mais do que a outra? Não. Quer dizer que os frutos são diferentes, se manifestam de forma diferente. O que a gente não pode é pegar a forma como os frutos se manifestam na minha vida, a forma como o amor a Deus se manifesta na minha vida, e olhar para outra pessoa e falar: essa pessoa ela ama menos do que eu. Porque a forma como os frutos aparecem na vida dela é diferente da forma como aparece na minha vida. Esse é o grande erro. então, quando se trata de obras, qual é a forma errada de usar os frutos? A gente já falou que a primeira forma errada de usar os frutos é olhar para Deus e falar assim: Senhor, me olha porque estou mostrando frutos para tentar impressionar-te. Segunda forma errada seria, através dos frutos, querer chamar a atenção das pessoas para que vejam que eu tenho um nível espiritual elevado. Que eles me vejam dessa forma. A terceira forma errada seria olhar nos frutos de outra pessoa e, de acordo com o que eu vejo, dizer se essa pessoa está salva ou não está salva, se essa pessoa está bem ou não está bem, pelo que estou vendo da outra pessoa, porque geralmente eu comparo os frutos da outra pessoa com os frutos que eu tenho. E a forma certa de usar os frutos seria amar. Amar um monte, amar o máximo possível, toda a capacidade que você tem, porque assim o reino de Deus é glorificado. Mas isso é legal por quê? Porque muita gente ama e nem por isso vai ser salvo. Justamente porque o amor não é suficiente para que você seja salvo. E se o fruto é amor e amor não é suficiente para ser salvo, então o fruto não é suficiente para ser salvo. A obediência não serve para salvação, não é garantia disso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do episódio, curtam, compartilhem. Se não gostaram, comentem e digam que não gostou.
ou não digam nada. Se para você isso aqui não foi frutificante, E nos vemos no próximo Chega no episódio. final, tem umas piadas de tiozão no final, cara. Se você achou que sem fruto não tem graça, Nossa senhora. Eu não vou fazer nenhuma piada. Sou o único, meu pai. Até a próxima.